Pois bem, pessoal, vamos fazer hoje uma introdução sobre as leis de Newton, certo? Basicamente, quando trata das leis de Newton, a gente trabalha com sistemas através do conjunto de forças responsáveis pelo sistema acontecer, certo? Então, muitas das vezes, o sistema pode estar parado ali em repouso por conta das forças que estão uma anulando a outra, certo? E às vezes o sistema está em movimento ou pode entrar em movimento devido a resultante do sistema de forças, ou seja, existe um conjunto de forças ali que não estão se anulando entre si, certo? Então, por isso que de alguma forma a gente tem que destacar nessa introdução aqui a palavra força, certo? E a força, ela é justamente uma grandeza física vetorial, certo? Que ela pode ser responsável por fazer com que o sistema saia do equilíbrio. Então, a gente tem um sistema que possivelmente possa estar em equilíbrio. Quando há uma ação de uma força externa, o sistema pode sair do equilíbrio, certo? Isso também, no que diz respeito às leis de Newton, ela é fundamental para introduzir, né, para se pensar na causa responsável pelo sistema entrar em desequilíbrio, certo? Ou, no caso, o sistema passar a ter um certo movimento. Então, é através da força que a gente parte das definições de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico ou sistema em desequilíbrio, certo? Então, para que a gente possa chegar necessariamente às leis de Newton, a gente precisa saber diversos tipos de forças, né? A natureza de diversos tipos de força, certo? Existe a força peso, existe a força elástica, né? Existe a tração, que é um tipo de força, existe a força normal, a força de atrito. Então, basicamente, hoje a gente vai estudar cada tipo de força, certo? É bem rapidinho o estudo sobre elas, tá? Para que a gente possa pegar as características de cada força e aplicar em sistemas, né? Sistemas que possivelmente estão em equilíbrio ou em desequilíbrio e que possam ser solucionados através das leis de Newton, certo? Então, basicamente, para a gente introduzir as leis de Newton, a gente precisa saber, né, as características de várias forças, certo? E precisa saber que essas forças elas podem participar da mudança, né, da característica do sistema. Ou seja, o sistema pode estar em equilíbrio e passar a ficar em desequilíbrio, ou estar em desequilíbrio e passar a ficar em equilíbrio, sendo ele equilíbrio dinâmico ou equilíbrio estático, certo? Então, as leis de Newton elas estão atreladas a essas características específicas do sistema, certo? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estão me escutando bem? Tá certo. Bem complicado, né? Mas a gente vai tentando aqui, à medida do possível, tá? Então, veja, vamos falar sobre algumas forças, né? Vamos dar uma introdução aqui, as leis de Newton. Estão relacionadas com a causa e consequência
sequência de vários fenômenos físicos mecânicos. Colocar fenômenos físicos em equilíbrio ou em desequilíbrio por enquanto, certo? A gente vai falar só em equilíbrio e desequilíbrio. Depois a gente vai definir o que seria um equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico e da mesma forma sistema em desequilíbrio, certo? Então as leis de Newton estão relacionadas com a causa e consequência, tá? De vários fenômenos físicos em equilíbrio ou em desequilíbrio, tudo bem? Certo? Então basicamente a gente ainda vai chegar a falar sobre cada lei, né? Onde a primeira lei trata da inércia, né? Do estado de inércia dos corpos, né? Todo corpo tende a se manter no mesmo estado de equilíbrio, certo? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. A gente vai falar sobre a segunda lei, que trata justamente a força resultante sobre um determinado sistema físico, que ela pode ser nula quando o sistema está em equilíbrio estático ou, diferente de zero, quando o sistema está em desequilíbrio, certo? E a terceira lei de Newton, que relaciona a questão da força de ação e reação, né? Que pode sempre haver um par de ação e reação, de maneira que esse par de ação e reação ela não contribui com a força resultante do sistema. Mas é importante salientar que através da ação de uma força você pode gerar a reação de uma força de mesma natureza, certo? Então existe sempre esse par de ação e reação após a aplicação da força, né? O surgimento dessa reação após a aplicação de uma força qualquer. Então há essa possibilidade, certo? O que seria a força-peso, pessoal? Deixa eu só carregar aqui. O que seria a força-peso? Então veja, a princípio a força-peso ela é basicamente uma força gerada através da atração gravitacional entre corpos, principalmente corpos massivos, né? Certo? Então, um dos corpos massivos que eu posso pensar é o próprio planeta Terra, certo? Então, basicamente, por exemplo, esse pincel aqui, ele está caindo, né? Está caindo em uma única direção, de cima para baixo, devido à ação da força-peso, certo? Ou melhor dizendo, devido à ação da força de atração gravitacional existente entre essa massa aqui e o planeta, certo? Que é uma força significativa, tá bem? E ela também é responsável, na verdade, ela é definida através de vários tipos de movimentos. Então, por exemplo, por que esse pincel está caindo? Por que ele está em movimento quando eu solto ele? É devido à ação de alguma força, certo? Que força é essa? Certo? E a gente percebe também que quanto maior a massa desse corpo, quando a gente abandona ele em uma certa altura, né? Maior a intensidade dessa força, certo? Maior a intensidade dessa força. Então, a força-peso, ela está muito relacionada com a força de atração existente entre massas, certo? A gente tem
basicamente um estudo mais detalhado lá em gravitação, tá? Mas existe uma força de atração entre qualquer tipo de corpo, entre os corpos, certo? E ela é muito mais significativa entre um corpo massivo, quando, no caso, há um corpo massivo participando aí da interpretação dessa força de atração, certo? No caso, o planeta Terra, certo? Então, de alguma forma, essa força-peso está atrelada a essa força de natureza gravitacional, tá? Então, quanto maior a força-peso, que a gente já admitiu aqui, maior é a massa do corpo que está participando, certo, desse movimento. Então vamos pensar aqui rapidamente. Força-peso trata-se de uma força relacionada com a atração devido à presença do campo gravitacional existente sobre o planeta. A princípio a gente vai definir dessa forma, mas quando chegar lá na frente, a gente vai, no caso, analisar que, de fato, o próprio planeta ele gera essa influência gravitacional em torno dele mesmo, certo? Porque ele promove, né, no caso, fenômenos ali de natureza, né, cósmica, vamos dizer assim. Então, basicamente, todos os corpos que estão submetidos a esse campo gravitacional entram em movimento, certo? Devido à influência desse campo. Então, vamos pensar assim. Vou colocar bem aqui. Todos os corpos tendem, vou até colocar mais detalhadamente, todos os corpos próximo ao planeta tendem a entrar em movimento. Devido à ação de uma força chamada de conhecida por força-peso. Conhecida por força-peso. Dado por. Então veja. Basicamente, quando a gente está em contato com a superfície do planeta, a gente pode estabelecer ali um equilíbrio. Mas quando a gente perde o contato, a gente tende a entrar em movimento devido à ação de uma força que é conhecida por força-peso, certo? Que está relacionada com o campo gravitacional, tá?
Então veja, a força-peso, certo? A força-peso, ela é diretamente proporcional a quem? Ao campo gravitacional do planeta. Eu vou chamar de G, certo? Só que o que acontece? Quando a gente faz experimentos, certo? Faz experimentos na superfície do planeta, a gente percebe que essa força-peso ela é tanto maior quanto maior for a massa, certo? Então a massa ela é de fato a minha constante que vai entrar aqui para que essa proporcionalidade torne uma igualdade, certo? Então o peso é igual à gravidade vezes um valor bem aqui, que é justamente a massa do corpo, certo? Isso define de fato o que é uma força-peso, tudo bem? Então, a partir de agora, quando a gente for pensar em sistema mecânico a qual eu necessito caracterizar cada força que está participando do sistema, certo? E no caso preciso envolver a força-peso, então a gente calcula a força-peso através dessa pequena relação. Basta saber a massa do corpo e o valor do campo gravitacional, certo? Local do sistema, certo? Na maioria dos casos, o que a gente vai sempre tratar aqui, que o campo gravitacional é em torno de 10 metros por segundo quadrado, certo? Então, a gente vai trabalhar sempre esse valor. A gente sabe que na média é em torno de 9,8 metros por segundo quadrado. Mas a gente vai usar aqui sempre, vai arredondar para 10, certo? 10 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? E é uma constante, nunca muda, sempre é esse valor, certo? Agora o que pode mudar é o valor da massa. Às vezes o corpo tem 30 kg, 40, 50, então a força-peso vai ser certamente maior. Tudo bem? Como é que tá aí? Será que é verdade quando joga uma moeda de um prédio em 10 andares, pode furar a cabeça da pessoa? Olha, pode ser, porque no caso, veja, quando você deixa cair algum objeto, certo? Pensar que quando você deixa cair algum objeto, pensar aqui no solo, você tem alguma coisa caindo aqui, certo? Então ela vai, vamos pensar que isso aqui foi abandonada, né? Pode ser até uma moeda. Então ela vai entrar em movimento devido à força-peso, certo? Devido à força-peso. Basicamente, o princípio é isso, certo? Veja, quando a gente considera a força de resistência do ar, certo? Quando a gente considera o ar, né, como uma variável importante no movimento, né, em queda livre, por exemplo, o ar, a força de resistência do ar, ela é proporcional à área de contato desse corpo. De maneira que corpos que têm uma área muito grande, vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma experiência rapidinho. Com vocês. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho essas duas folhas, né? Praticamente elas são do mesmo tamanho, certo? Do mesmo tamanho, certo? Pois bem, veja, a massa dela é igual, uma é igual à outra, certo? Vamos pensar agora que uma eu vou deixar assim, a outra eu vou amassar, vamos ver, certo? Vou fazer uma bolinha aqui com o papel, certo? Então veja, o que aconteceu aqui? A massa, ela alterou uma da outra, praticamente são iguais, né? A gente pode se perguntar. Veja, a massa ela não se alterou, porque não foi adicionado material nem retirado. Eu apenas amassei uma folha e a outra deixei assim dessa forma. Quando
Quando eu deixo a folha assim desse jeito, veja a área, né? Essa área aqui da folha, né? Essa área aqui da folha, certo? Ela foi inalterada. Certamente essa área aqui, ela é maior que a área da minha bolinha de papel aqui, certo? Minha bolinha de papel, tudo bem? Então veja, quem é que vai chegar primeiro no chão quando eu soltar em uma altura H igual, né? Quem é que vai chegar primeiro no chão? A bolinha ou o papel? Certo? Então aí que tá. Quando eu soltar, ó, não sei se vocês vão ver aí no vídeo, a bolinha caiu primeiro, certo? Por que que a folha de papel caiu depois? Porque a área de contato dela com o ar é maior. Quanto maior a área, maior a força de resistência do ar. E a força de resistência do ar atua de baixo para cima, certo? A força de resistência do ar atua de baixo para cima. Então, tem o peso que é para baixo e tem a força de resistência do ar que é para cima, certo? Então, a força de resistência do ar aqui dessa bolinha foi muito menor em comparação àquela dessa folha de papel, tudo bem? Então, basicamente, o que seria uma moeda? Uma moeda, né, possui uma área muito pequena. Então, basicamente, a força de resistência do ar sobre a moeda vai ser muito pequena também. Então, ela vai cair somente devido à força-peso, certo? E certamente ela vai cair na cabeça da pessoa, vai fazer um dano muito grande, principalmente se for um prédio de 30, 40 andares, certo? Por isso que eles colocam sempre aquela cobertura, né, ao lado. Se caso caia alguma coisa, vai cair dentro daquela estrutura lá a qual está sendo construída as coisas, né? Não vai cair fora. Então quem está dentro está de capacete, né? Deveria estar de capacete. E quem está fora vai ficar protegido por causa da cortina que está ao redor da construção, certo? Então basicamente é muito perigoso deixar cair qualquer coisa, principalmente, né, pedaço de ferro, arame, qualquer coisa que não tenha uma área de secção transversal. Na verdade, não tem uma área, né, que possa aumentar essa força de resistência do ar, certo? Tudo bem? Agora, essa força de resistência do ar também depende do peso, né? De alguma maneira depende da força-peso também, certo? Mas basicamente é isso. É muito perigoso por conta da geometria, né, do corpo, e se tratando de um metal, torna-se mais perigoso ainda. Se fosse uma sala fechada, os dois iriam cair igualmente, mesma velocidade. Exatamente. Na verdade, o que acontece é o seguinte: isso que você falou aí é uma experiência que ocorre no vácuo, né? Então, se você não tem resistência do ar, teoricamente os corpos eles vão cair ao mesmo tempo. Porque não tem resistência do ar, certo? Então, só há uma força responsável pelo movimento, que é o peso, certo? Deixa eu só apagar aqui. Vou apagar aqui rapidinho. É o peso, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um lugar isolado aqui, certo? Então, se eu deixar cair uma folha de papel, certo? E uma bolinha de papel, como eu fiz aí, veja que aqui é o papel e aqui é o papel, é o mesmo papel amassado, né? Então, se aqui for vácuo,
se for vácuo, ambos vão cair ao mesmo tempo. Ambos vão chegar aqui no mesmo tempo, T1, T2, onde T1 é igual a T2. Tudo bem? Ambos vão cair, claro que se saírem de uma mesma altura, né? Certo? Mas o que basicamente acontece quando, isso aqui sendo vácuo, né? Vácuo. O que basicamente acontece quando eu solto ambos os corpos em um ambiente onde eu vou ter que considerar o ar, certo? Então aqui, se eu tenho o ar a considerar, eu tenho a folha de papel e a bolinha, certo? Então veja, à medida que o corpo vai caindo, certo? Aqui praticamente existe a força-peso, e existe para cima a força de resistência do ar, certo? E ela é maior quanto maior for essa área aqui, ó. Ela é maior quanto maior for a área, né? Certo? Aqui existe força de resistência do ar, sim, mas com uma área pequena, praticamente só tem o peso aqui, certo? Então aqui a força de resistência do ar tende a anular a força peso. Então a resultante disso aqui vai ser uma força muito pequena. Aqui não, a resultante é a própria força peso desse papel. Então nessa situação, certo? Uma altura H para ambos os corpos, ambos vão chegar em um tempo T1, aqui T2, aqui vai chegar em um tempo T1, e T2 vai ser o quê? Menor que T1, certo? Você vai chegar aqui no solo um tempo bem menor, porque o movimento vai ser bem mais rápido aqui, né? Devido a essa área ser tão pequena, certo? Tudo bem? Mas veja, a massa também ela importa bastante. A gente percebe isso por quê? Porque no caso da chuva, por exemplo, a chuva, né, as gotas de água, né, elas vêm, na verdade, vem se liquefazendo, né? Os cristais que foram formados vêm se liquefazendo até chega aqui rapidamente na forma líquida, certo? Mas veja, se viesse acelerando essa gota de lá até chegar aqui em nossas cabeças, por exemplo, se viesse acelerando, a chuva iria perfurar todos nós, certo? Mas por que não acontece isso? Porque existe a influência do ar. A gota está aqui, existe a influência do ar, existe a força-peso, mas existe sobre a gota a força de resistência do ar, certo? Que é significativa em qualquer tipo de corpo que esteja caindo. Força de resistência do ar é significativa, muito maior se a área for maior, certo? Mas tem um momento que essa força de resistência do ar ela vai ganhando força à medida que a gota ela vai caindo com velocidade, certo? Então vai ter um momento que ambas as forças vão ser iguais. Aí é nesse momento que a gota ela vem caindo em movimento retilíneo e uniforme, certo? Com velocidade constante. Aí ela chega aqui com uma certa velocidade, certo? E ficamos todos bem, né? Porque se ela viesse vindo acelerado, aí acredito que a chuva seria um tanto quanto nocivo para o ser humano ou para qualquer ser vivo, né? Felizmente a natureza faz isso. Ela equilibra as força de resistência do ar com a força-peso, e tem um certo momento que a velocidade não aumenta mais, ela fica constante,
depois cai com aquela velocidade ali sobre nossas cabeças, certo? Sobre a superfície, né? Tudo bem? Então veja, pessoal, vamos falar sobre força normal, tudo bem? A todo e qualquer corpo em contato com a superfície atua uma força normal perpendicular à própria superfície, certo? Então vamos pensar aqui que eu possa ter um corpo, né, que teoricamente esteja parado aqui. Então, veja que eu vou colocar o solo, que não deixa de ser uma superfície, tá? Veja, sobre ele eu tenho que definir uma força que está atuando devido ao contato do corpo com a própria superfície, certo? E essa força ela é o quê? Ela é perpendicular, tá? Ela é perpendicular. Então, uma força anormal é uma força, né, sobre o corpo devido ao contato com a superfície. Então, a normal é uma força sobre o corpo devido ao contato com a superfície, certo? Mais adiante a gente vai estudar a segunda lei de Newton, aí torna-se muito claro o porquê que nós temos que definir a normal, certo? Porque no caso, ela tem que estar, na verdade, todas as forças existentes no sistema, elas têm que estar de acordo com a segunda lei de Newton, certo? Todas as forças existentes no sistema, elas têm que estar de acordo, certo? Com a segunda lei de Newton. De maneira que, por exemplo, esse corpo ele está em equilíbrio, certo? Equilíbrio devido ao quê? Devido à força resultante, né, do sistema aqui ser igual a zero, certo? Mas para que a força resultante seja igual a zero, aqui eu não tenho que considerar somente a existência da normal, tudo bem? Então existe uma força de sentido oposto que está equilibrando a normal, certo? Que é justamente quem? A força peso, certo? Então basicamente, por exemplo, a gente já vinha definindo o que é peso, né? Então se fosse o contrário, por exemplo, se eu não tivesse aqui, não soubesse a existência da normal, certo? Veja, eu já poderia definir ela aqui, porque eu sei como é que funciona a segunda lei de Newton. Se eu tenho a força peso aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter uma força de sentido oposto, né? De maneira que a normal vá anular a ação dessa força peso. No caso, essa força irá anular a ação da força peso. Então aqui eu vou definir uma força contrária, que é justamente a normal, certo? Então, né, se tem aí a introdução, né, do que seria força normal. Então, toda e qualquer força normal é justamente o que? Ela é devido ao contato do corpo sobre a superfície, certo? A existência dela é devido ao contato do corpo sobre a superfície. Se não tivesse normal, por exemplo, aqui a gente pode definir também uma parede aqui, ó, certo? E a gente pode pensar, por exemplo, em um corpo que esteja grudado aqui, ó, grudado na parede, por exemplo. Vamos pensar assim, certo? Pensar assim. Veja, teoricamente, se tem contato, eu tenho uma normal aqui, certo? Se tem contato, eu tenho normal. E ela é sempre perpendicular à superfície, né? Então eu tenho normal nessa direção aqui, certo? Mas se o sistema está em equilíbrio, certamente eu tenho uma força no sentido oposto, certo? Então é por isso que quando a gente, por exemplo, a gente atrita não sei se você já viu essa experiência, a gente atrita o canudinho, por exemplo, quando a gente atrita ele bastante com um pano de seda,
a gente coloca ele na parede e ele fica grudado. Por quê? Porque no caso o processo de atrito faz com que gere ali uma força de natureza elétrica. Vocês vão ver isso mais adiante. Então, quando ele fica grudado, por quê? Porque existe uma força de natureza elétrica nessa direção aqui, ó. Certo? E certamente essa força está sendo anulada com a força normal da superfície, certo? Professor, essa normal pouco importa, aí a força elétrica iria manter ele em equilíbrio. Não necessariamente, certo? É aquela situação, por exemplo, que a gente não percebe, de fato a gente não percebe, mas, por exemplo, eu não consigo derrubar essa parede, por quê? Por que eu não consigo derrubar essa parede? Certo? Eu estou aplicando a força aqui na parede, mas eu não consigo derrubar ela. Mas por que isso está acontecendo? Porque a parede, de alguma forma, aplica uma força contrária sobre mim, certo? E essa força, ela é conhecida como força normal, certo? Se não existisse essa força, eu no caso, eu iria derrubar a parede facilmente. Tudo bem? Então, tudo é uma questão de definir que, de fato, existe uma força contrária para estabelecer a condição das leis de Newton, certo? Que justamente são essas leis que explicam, né, a condição de equilíbrio de um sistema. A gente vai ver com mais detalhes mais a seguir, certo? Mas, de fato, a normal ela deve existir e ela é um tipo de força que está relacionada com superfície. Se tem contato com a superfície, tem normal. Tudo bem? Basicamente é isso. Certo? Alguma dúvida, pessoal? De respeito à força normal? Certo. Então, bem tranquilo. Nessa aula é só para a gente ver mesmo essas coisas, né? Ver a questão das forças aí. A gente vai usar muito depois, né? A gente não tem que ficar parando a aula para falar uma por uma. Então, a gente já vai ver todos os tipos de forças aqui, pelo menos as mais básicas, para a gente estudar o nosso curso, certo? De Física 1. Tudo bem? Da mesma forma como a normal ela tem que ser definida para satisfazer algumas leis de Newton, certo? A gente também define o que seria a tração, né? A tração em cordas, por exemplo, certo? O que seria tração? Então, por exemplo, colocar aqui, considere o corpo suspenso por uma corda, como mostra abaixo. Vou colocar assim, tá? Vamos pensar aqui, eu tenho um corpo, que seja um telhado, alguma coisa, tá? Que possa suspender um corpo, né? Colocar uma corda aqui e colocar um bloco, por exemplo. Um bloco, certo? Da mesma forma, semelhantemente aqui, certo? A tração, certo? Opa, desculpa. A tração, ela é justamente quem? Ela é uma força que se opõe, por exemplo, nesse caso aqui, à força peso, certo? A tração é uma força que se opõe à força peso, certo?
Então, de alguma forma, se esse sistema está em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Para que a força resultante seja igual a zero, a força-peso ela tem que ser anulada por alguma outra força, certo? Então, por exemplo, em corpos que estejam suspensos ou que estejam presos por uma corda, por exemplo, ou por um instrumento semelhante, né? Certo? Não necessariamente, no caso, promova uma expansão ou uma compressão, né? Então, quando há, no caso, materiais semelhantes a uma corda, por exemplo, que esteja suspendendo aqui um corpo, ou esteja prendendo um corpo em algum movimento, certo? A gente tem que definir que, de fato, sobre esse material, necessariamente falando sobre a corda, existe uma força que é conhecida por tração, certo? A gente tem que definir essa força porque o sistema está em equilíbrio nesse caso. A força resultante é zero, certo? Então a força peso ela tem que ser anulada por uma força que é justamente o quê? Devido a essa tensão, essa tração que ocorre sobre a corda. Tudo bem? É um tipo de força, a gente pode até calcular, em muitos casos aí, a tração. Tudo bem? Então, pensar aqui, ó. Considere o corpo suspenso por uma corda, como mostra abaixo. Devemos definir neste sistema ou em sistemas semelhantes a existência de uma força através através da corda, né? Através da corda ou de materiais semelhantes, tá? Materiais semelhantes, tudo bem? Então, não necessariamente esticando ou comprimindo o material, mas quando ela é responsável quando o sistema está em equilíbrio, a gente tem que definir que existe uma força, né, sobre o material, certo? Mais especificamente falando sobre as cordas, né, que possam estar ali participando do sistema. Eu posso pensar em vários blocos assim, presos sobre cordas, né? E a gente pode pensar em calcular a tração de cada corda que está suspendendo o corpo, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês alguns sistemas. A gente tem que definir a existência de uma força que está através da corda, né? Certo? A gente pode pensar em outros tipos de materiais também, né? Não necessariamente seja uma corda, mas que a gente possa definir ali no sistema uma tração semelhante a esta aí, certo? Uma força, né? Força através da corda ou de materiais semelhantes, tá bem? Então veja, posso pensar num sistema como esse aqui, ó. Pensar aqui das paredes, por exemplo.
Pensar que eu tenho um bloco aqui, ó. Aí eu tenho uma corda, fazer nessa direção, outra corda nessa direção aqui. Aqui é um sistema que necessita de muito conhecimento de trigonometria para desenvolver, né? Para a gente solucionar. Por exemplo, aqui pode ser um ângulo de 60 ou de 45, por exemplo. 45 graus e aqui um ângulo de 30. Né? Então, o que basicamente a gente faz aqui? A gente determina aqui, nesse sentido, aqui, existe uma tração que eu vou chamar de tração 1, por exemplo. Para cá, existe uma tração que eu vou chamar de tração 2, certo? Tudo bem? E para baixo, existe sempre o quê? A ação da força-peso, certo? Basicamente, o que eu preciso fazer nesse sistema? Eu preciso fazer uma decomposição, certo? Então aqui eu posso pensar no meu eixo Y, certo? Posso pensar no meu eixo X. Então, veja, todas as forças no eixo Y, elas estão se anulando entre si. Da mesma forma, todas as forças no eixo X estão se anulando entre si. Então, Y, X, certo? Então, a gente vai ver também esse tipo de sistema, tá? Onde a gente pode, por exemplo, fazer a decomposição da tração sobre o eixo Y. E também a decomposição da tração sobre o eixo X. Certo? Tudo bem? A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Aqui eu posso ter tração 1, tração 2, no eixo Y, certo? E para cá eu posso ter tração 1 no eixo X e tração 2 no eixo X, certo? Essas componentes aí sempre são menores que a intensidade da própria tração, que está, nesse caso, em 45 graus e nesse caso em 30 graus, certo? A gente vai ver com mais detalhes, tá? Então existem sistemas como esses aí que a gente tem que considerar a existência da tração, tudo bem? Seria a força de atrito, tá? Consideramos esse tipo de força quando há contato do corpo com a superfície. Superfície de forma aqui. Veja, a força de atrito, né? O que seria a força de atrito? A força de atrito também, ela necessita que o corpo esteja em contato com a superfície, certo?
De forma que essa força de atrito, certo? Conhecida como FAT, ela é uma parcela da força normal. Semelhantemente à normal, para que haja normal sobre o corpo tem que estar em contato com a superfície. Da mesma forma, para que haja atrito sobre o corpo tem que estar em contato com a superfície, certo? Então veja, a força de atrito, ela é uma força que é proporcional a quem? A minha normal. Se o corpo está em contato, né? Se o corpo está em contato com a superfície, certo? Eu vou ter sempre uma normal aqui nessa direção, certo? Sempre uma normal nessa direção. Dependendo da situação, por exemplo, vamos pensar que existe uma força F, agindo sobre o corpo nesse sentido aqui. O atrito ele vai ser o quê? Na maioria dos casos, tá? Na grande maioria dos casos, o atrito ele assume a mesma direção e o sentido oposto, certo? Vou tentar colocar bem aqui. A mesma direção e sentido oposto. Então o atrito, na maioria dos casos, tende sempre a se opor ao movimento, certo? Tende sempre a se opor ao movimento do corpo, tudo bem? Então veja, para eu sair dessa proporcionalidade, FAT é proporcional a normal, porque ambas são praticamente de mesma natureza, né? É contato com a superfície. Mas o que difere uma da outra? É que o FAT ele é uma parcela, basicamente uma parcela da normal, tudo bem? O FAT ele é uma parcela da normal, de maneira que, para que seja igual, aqui eu vou definir uma constante, certo? Que é chamada de coeficiente de atrito, certo? E esse coeficiente de atrito, ele pode ser menor ou igual a 1, tudo bem? Claro que ele não assume valores negativos, né? Então ele tem que ser maior que zero, tá? Então ele assume valores que estão entre 0 e 1 praticamente, tudo bem? De maneira que o FAT sempre vai ser uma parcela da normal. Se o atrito for 0,5, certo? Praticamente é normal dividido por 2. Então é uma parcela dessa normal, certo? É inferior à normal, na maioria dos casos. Dificilmente acontece o atrito ser igual a 1, certo? Se o atrito for igual a 1, a superfície é muito viscosa, né? Então, praticamente é um tipo de atrito muito intenso, mas dificilmente acontece, tá? Tudo bem? De maneira que essa é a relação principal do FAT. Força de atrito depende da normal, certo? Para que eu possa estabelecer o atrito. Tudo bem? Certo? Mas não é só isso, tá, pessoal? O atrito ele tem outras particularidades. Então veja, só para ir adiantando um pouco para vocês, o atrito ele pode ser de duas formas, certo? Pode ser um atrito cinético ou um atrito estático. Ou melhor dizendo, o coeficiente de atrito pode ser o coeficiente de atrito cinético ou o coeficiente de atrito estático, certo? Como assim, professor? Veja, vou fazer de novo aqui.
Vamos pensar aqui o coeficiente de atrito estático. Vamos pensar aqui no corpo que esteja aqui em equilíbrio, certo? Aí eu vou atuar uma força F sobre esse corpo aqui, uma força F. Veja, da mesma forma como vocês podem pensar em exemplos que acontecem no dia a dia, certo? Vamos pensar na geladeira, né? Vamos pensar numa geladeira muito pesada, certo? Que vocês queiram arredar ela, certo? Tirar ela do lugar, tudo bem? Então vocês aplicam uma força sobre a geladeira, muitas das vezes ela não sai do lugar. Porque a força que vocês estão aplicando está sendo anulada pela força de atrito, né? Já que uma vez que a geladeira está em contato com o solo, certo? Com a superfície. Então existe atrito já. Então quando eu aplico uma força, existe uma força de atrito que está se opondo aqui, ó. Está se opondo ao movimento. Existe um FAT nessa direção aqui. Tudo bem? Certo? Então, à medida que você aumenta a força, o FAT vai aumentando, porque você não está tirando a geladeira do lugar. Mas vai ter um momento que você vai aplicar tanta força que você vai superar o FAT, certo? Vai superar a força de atrito. Então, daí que você já tem uma outra característica para a força de atrito. Você tem a força de atrito cinética, ou devido ao coeficiente de atrito, que agora vai ser cinético, porque o corpo já vai estar em movimento. Então, nesse caso aqui, ó, olha o coeficiente de atrito estático, né? Nesse caso, a força F é igual a quem? Ao FAT. A força F é igual ao FAT. Está aumentando a força F, está aumentando o FAT. O gráfico disso aqui é o que, basicamente? Vou montar aqui para vocês. Se eu tenho uma força F aqui, se eu estou aumentando uma força F, aqui eu tenho FAT, o que está acontecendo? Está aumentando a força F, está aumentando o FAT também. Na mesma proporção, de maneira que esse ângulo aqui é 45 graus. Então, se eu tenho uma força F aqui, eu vou ter o mesmo valor de FAT no outro lado. Certo? Tudo bem? Então, o gráfico basicamente é esse. Certo? Mas tem um momento que essa força supera a força de atrito. Certo? Então, no caso, quando ela supera, eu já tenho que considerar que a partir desse movimento, quando você já está com o corpo em movimento, o coeficiente já não é o estático. Você tem que considerar o coeficiente de atrito cinético. E muitas das vezes eles não são iguais, tá? O coeficiente de atrito estático muitas das vezes é diferente do coeficiente de atrito cinético. Tudo bem? E a gente percebe que, como a normal ela não muda, certo? O que está mudando aqui é o coeficiente de atrito estático, principalmente nesse tipo de situação. Então aqui, ó, o coeficiente de atrito estático está aumentando aqui, certo? Mas veja, vou colocar bem aqui. O que seria o coeficiente de atrito cinético? Né? Vou colocar aqui, coeficiente de atrito cinético. O que seria esse coeficiente? Seria a situação em que o corpo ele já não está mais em repouso, certo? Ele já está em movimento. Então você tem
a força aqui, força F, certo? Você tem o FAT que está se opondo aqui, ó. Você tem o FAT, certo? Está se opondo, tudo bem? Mas o corpo ele está nessa direção com uma certa velocidade. Ou seja, se tem velocidade, aqui já não é mais, eu não tenho que considerar o atrito estático. Aqui eu tenho que considerar o atrito cinético, certo? Então, de maneira geral, vou usar até o outro gráfico ali, tá? Vou usar até o mesmo gráfico, certo? Aqui, a força vai aumentando. Aí, quando chega em um certo ponto que essa força de atrito, ela cai. Porque agora ela vai se manter constante por todo o movimento do corpo, certo? Então aqui, ó, nesse ponto aqui, deixa eu só colocar bem aqui. Daqui para cá, eu tenho que considerar o que? Coeficiente de atrito estático, certo? De atrito estático. E daqui para cá, eu tenho que considerar o coeficiente de atrito cinético, certo? Às vezes ele chega no máximo e sai constante, mas muitas das vezes há uma queda mesmo da força de atrito, há uma ruptura aí da própria viscosidade, porque o corpo começa a entrar em movimento. Quando ele entra em movimento, a gente tem que considerar que o FAT agora ele é constante, certo? E essa força supera o FAT, fazendo com que o corpo passe a ter movimento a partir de então. Por isso que você está lá no exemplo da geladeira, né? Você está fazendo força, está fazendo uma força na geladeira e ela não está saindo do lugar. O que está acontecendo com o FAT? Ele está aumentando à medida que você aumenta a sua força, certo? Mas vai ter um momento que você vai aplicar tanta força que esse FAT ele já não vai mais aumentar. Aí é o momento que, certo? A geladeira vai começar a entrar em movimento. Mas, porém, ainda vai existir FAT, ainda vai existir atrito porque a geladeira ainda está em contato, certo? E esse FAT agora ele vai ser o quê? Considerado um FAT cinético, porque você tem que considerar o coeficiente de atrito cinético agora. Tudo bem? Então existe essa diferença aí entre o FAT estático e o FAT cinético, entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético, certo?